Olá pessoal, muito boa tarde. Eu sou o Marcos Victor e eu quero falar com vocês a respeito de um assunto que tem tomado as mídias sociais, principalmente Facebook, Instagram, WhatsApp e por aí vai. A respeito do candidato salvador da pátria, do candidato que vai salvar a nação brasileira, que vai arrancar a nação brasileira desse mar de corrupção, chamado Bolsonaro, o herói da pátria. Eu não quero dissuadir a que vocês venham votar em Bolsonaro, não. Não quero dissuadir as suas ideias, as quais você já tem a respeito do candidato. Até porque nenhum deles tem poder para mudar essa nação. Nenhum deles vai mudar essa nação. Primeiro, porque eles não querem mudar essa nação. E segundo, porque eles não podem. Eles não podem mudar a nação brasileira. Porque eles não podem mudar um sistema que tem dado certo desde Alexandre o Grande. Para que mudar um sistema que funciona perfeitamente desde Alexandre o Grande, o Macedônio? Para que mudar? O sistema é o mesmo e o sistema não vai mudar porque eu ou você queremos que mude. Não vai mudar. Ele vem funcionando ao decorrer da história a todo vapor. Por que Alexandre o Grande era um revolucionário? Pensa comigo. Alexandre o Grande mudou, revolucionou o mundo das guerras, o mundo político e social de sua época. E essa mesma política tem sido implantada ao decorrer da história em praticamente todos os governos mundiais. O que era que ele fazia? Diferente dos outros reis, que invadiam os países e as cidades, estados, e destruíam a cidade, matavam as pessoas, levavam cativas para que fossem escravos e servissem em seus reinos, e saqueavam os seus bens. Alexandre o Grande pensava diferente. E ao invés de invadir as cidades, os países, e assassinar as pessoas, levá-las cativas e saquear os seus bens, ele fez diferente. Não vou matar ninguém, não vou levar ninguém cativo, não vou obrigá-los a adorar os meus deuses, nem vou saquear os seus bens. Porém, vocês vão fazer duas coisas para mim. Vocês irão pagar-me tributos, impostos, e irão aprender a minha língua nativa, que é o grego. E assim Alexandre o Grande foi conquistando o mundo todo. Dessa mesma maneira, todos os lugares os quais ele chegava, ele conquistava e implantava essa mesma política de governo. E depois de Alexandre o Grande, Roma, que não é nada boba, implantou este mesmo sistema de governo na sua forma, na sua maneira de governar. Então Roma, quando começou a conquistar o mundo, começou a fazer da mesma maneira. Nós não vamos matar vocês, nós não vamos assassiná-los, nós não vamos levá-los escravos, cativos, nós não vamos obrigá-los a adorar os nossos deuses, mas vocês vão ter que fazer duas coisas. Vocês vão pagar tributos e impostos para Roma e vocês vão aprender a língua nativa de Roma, que na época era o latim, apesar do grego já estar bastante difundido na época, mas a língua nativa dos romanos era o latim. Então, essa era a obrigação a qual Roma impunha em todos os povos
os quais governava. Quando Roma invade Jerusalém, é impressionante o sistema, como que o sistema funciona perfeitamente até hoje. A máquina funciona da mesma maneira. O que era que Roma fazia? Roma pegava dentre os próprios judeus vassalos, pessoas dentro do próprio povo, qual tivesse alguma popularidade ou quê, e colocava-os como prefeitos, governadores de estado, colocava-os à frente como pessoas importantes, a fim de evitar algum tipo de motim ou rebelião. Então, dessa maneira, colocando pessoas dentre eles para governá-lo, irá impedir uma série de revoltas e de protestos. Então, dessa maneira, nós vamos conseguir conter o povo. E vamos também colocar pessoas dentre eles para cobrar os impostos para Roma. Então, essas pessoas que coletavam impostos para Roma eram judeus, eram os próprios judeus que faziam esse papel de cobrar impostos. O nome desses judeus dava-se esse título de publicanos. Eram chamados de publicanos. Os que cobravam impostos para Roma, sendo esses da própria nação de Israel. Era por isso que o povo judeu odiava os publicanos, porque eles faziam um serviço para Roma. Eram empregados de Roma. E, além de Roma impor impostos pesadíssimos sobre o povo judeu, o que era que os publicanos faziam? Os publicanos faziam o seguinte: não vamos só impor o sistema, cobrar só os impostos os quais Roma obriga a que todos paguem, mas também vamos impor também, a nossa quantia extra. Vamos impor um pouquinho mais para sobrar para o nosso bolso. Vamos cobrar um pouco mais para render mais na nossa conta. Além de ganharem um salário muito bom do governo romano para fazer esse tipo de serviço, eles ainda impunham ainda mais impostos sobre o povo para sobrar mais para eles. É como se Roma cobrasse 100 do povo e eles impunham 150 para sobrar 50 para eles. E os cobradores de impostos eram riquíssimos porque faziam esse tipo de coisa. Roubavam o próprio povo e favorecia outras nações. E qual a diferença entre os publicanos e Barrabás? Era que Barrabás era um bandido, era um criminoso, era um ladrão, cometia roubos, latrocínios, assassinatos, mas Barrabás não pagava impostos para Roma. Como Barrabás não pagava impostos para Roma, logo era um desertor, um bandido. Era um criminoso. Mas e por que os publicanos, que roubavam também a nação, não eram? Porque eles tinham a autorização de Roma. Eles tinham a canetada, o carimbo, o selo romano para roubar a nação. Ou seja, a diferença era que Barrabás roubava ilegalmente. Já os publicanos roubavam de forma legal, com a autorização do governo romano. E Roma sabia do que os publicanos faziam, mas eles não estavam nem aí. Há tanto que o que importava era que os impostos chegassem em Roma. Ou seja, os publicanos estavam autorizados a roubar a nação, independente de qualquer coisa. Tem a autorização de Roma, então pode fazer.
Agora, trazendo tudo isso para os dias de hoje, quem são os publicanos? Quem são aqueles que criam leis e mais leis e impunham impostos pesadíssimos, cada vez mais caros sobre o povo, para que sobre cada vez mais para o bolso deles? Quem são esses publicanos de hoje? Porventura não são senadores? Não são em sua maioria os senadores e os deputados que compõem o Congresso Nacional, o parlamento? Esses são os publicanos da atualidade. Eles impõem impostos pesadíssimos sobre nós para que sobre cada vez mais para o bolso deles. É por isso que eles nos taxam cada vez mais de impostos, para que sobre mais para eles. E o sistema não sabe que eles roubam? Sabe. Mas eles têm a autorização, ou seja, eles têm a canetada romana para roubar à vontade. Eles podem roubar. São ladrões e ainda são tratados como Vossa Excelência. E Barrabás? Qual a diferença de Barrabás e um bandido de hoje? Que sai com uma arma na mão, uma arma de fogo, uma arma branca, põe na cabeça de um pai de família, muitas vezes a fim de roubar um celular, uma carteira, um dinheiro, um carro, ou seja lá o que for, acabam cometendo latrocínio, roubo seguido de morte, e crimes violentos, atrocidades contra o povo. Esses são os Barrabás da atualidade. E por que eles são desertores? Porque eles não pagam impostos para o governo. Eles não pagam impostos, são desertores, são bandidos. Se pagassem alguma coisa, estava tudo liberado. Porque não há diferença entre um bandido, entre Barrabás e os publicanos, não havia diferença alguma. Assim como não há diferença entre um bandido que está com arma aqui fora, assaltando um pai de família, matando pessoas inocentes, para aqueles que estão lá em Brasília, de terno e gravata. Não há diferença alguma. Eles são piores do que esses que estão com a arma na mão aqui fora. Nossa, mas como assim? Você está colocando em pé de igualdade criminosos com os parlamentares, os deputados, os senadores, os homens que compõem o quadro político dessa nação. Você está dizendo que eles estão em pé de igualdade com os bandidos que estão aqui fora? Não. Eu estou dizendo que o nível deles ainda é mais elevado do que o bandido que está aqui fora. Sabe por quê? Porque o bandido que está aqui fora, ele está apertando o gatilho e tirando uma vida. Mas juntamente com eles, o sistema está apertando o gatilho. O bandido, quando aperta o gatilho, não está apertando sozinho, não. O sistema de corrupção, de safadeza que impera nessa nação está apertando junto com eles. Enquanto eles matam milhões, os que estão lá no parlamento estão matando muito mais. Muito mais. Por que está matando muito mais? Porque todas as vezes que eles desviam dinheiro que deveria ir para a segurança pública e põe no bolso deles, na conta bancária deles no exterior, eles estão matando o seu pai, a sua mãe, o seu filho, o seu parente, até mesmo você que está indo trabalhar e está vulnerável a essa situação. Quem é mais bandido? Se houvesse segurança pública, eu garanto que o índice de criminalidade seria muito, mas muito menor. Mas, como eles deixam de investir na segurança para roubar o dinheiro público que deveria ir para a segurança, o bandido está lá, matando pessoas inocentes. E eles estão apertando o gatilho junto com esses bandidos, com esses criminosos. Tem milhares de pessoas morrendo em macas, filas de hospitais, em leitos de hospitais, sem atendimento, sem saúde, sem medicação, sem dignidade. Sabe por quê? Porque os publicanos de Brasília pegam o dinheiro público e põem no bolso.
Aí, como eles põem o dinheiro público que deveria estar indo para a saúde no bolso e nas contas no exterior, na Suíça, nos paraísos fiscais, aí o dinheiro, as verbas não chegam na saúde pública. Aí o bandido está matando um, enquanto eles estão matando dezenas. Porque todas as vezes que esses recursos não chegam onde deveria chegar, quem está matando milhões em leitos de hospitais não são os bandidos, não, são os publicanos de Brasília. Porque se o dinheiro estivesse chegando lá, todos estariam vivendo com dignidade, com saúde, tendo um atendimento digno. E ao invés disso, os publicanos, os homens intelectuais, os sábios, as autarquias dessa nação, está lá roubando o povo. E o povo inconscientemente não sabe que quem está matando seus parentes a tiros é eles. Quem está matando seus parentes em filas de hospitais, em leitos, em corredores, é eles, é os publicanos, não é os bandidos não. Ou seja, toda vez que o gatilho é acionado, os publicanos estão com o dedo juntinho com os bandidos, acionando esse gatilho. Então entenda isso. O sistema é o mesmo, a catraca é a mesma, o núcleo é o mesmo, as intenções são as mesmas, a ganância é a mesma, e isso não vai mudar. Então, ao invés de pôr as suas esperanças em um governo, em homens corruptos, em homens gananciosos, sedentos por poder, ponha suas esperanças em Deus, meu amigo. Creia em Deus, busque Deus, busque consolo em Deus, busque refrigério em Deus, busque em Deus justiça, porque só Ele para saciar a nossa sede de justiça, e Ele irá saciar naquele grande dia. Esses homens não ficarão impunes. Essa é a minha esperança. Esses bandidos não ficarão impunes. Eu não estou aqui defendendo o bandido. Eu não estou aqui defendendo aqueles que saem para assaltar, para roubar, para cometer crimes. Eu não estou defendendo eles. Eu só estou dizendo que eles matam menos do que aqueles que estão lá no poder. E todas as vezes que eles matam, eles não estão matando sozinhos. A catraca, o sistema, está atirando junto com ele. Então, meus amigos, pensem nisso, reflitam sobre isso, ponham suas esperanças em Deus. É isso que eu faço, assim como Jeremias diz em Lamentações. Ele diz: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. E aquele que me pode dar esperança é Jesus, só Ele. Só Ele, só Cristo irá implantar um governo honesto, perfeito, santo, de igualdade. Só Jesus irá matar a nossa sede de justiça. E é nele que eu espero. Agora, esses homens que estão aí no poder, não espera nada deles não, porque a maioria deles está cometendo crimes, desvios, corrupção, etc. e tal, enquanto o povo está padecendo, enquanto o povo está sofrendo. Então, não ponha as esperanças nele não. Ponha as suas esperanças em Jesus. Espero que todos tenham entendido. Fiquem com Deus. Deus abençoe. Até a próxima.